Uma noite com os mortos relato real. Meu nome é Douglas, e o que vou te contar agora, não é apenas um relato, é o pior pesadelo que já vivi. Eu trabalho como serviço geral em um necrotério. Sabe como é, um lugar que a maioria das pessoas evita até pensar, mas para mim, era só trabalho. Ou, pelo menos, eu pensava que era. Era uma sexta-feira. O cansaço daquela semana pesada parecia estar se agarrando em mim como um manto de chumbo. Muitos corpos haviam chegado, acidentes grotescos, situações que até o legista, acostumado com o horror, ficava abalado. E eu só queria terminar o turno e ir para casa, mas antes, decidi sentar na sala de descanso, só por uns minutos. Os olhos pesaram, e eu pensei, 5 minutos e estou de pé. Mas o sono me pegou de jeito. Acordei com um sobressalto. Aquele tipo de despertar onde o coração já começa a bater rápido, como se soubesse que algo estava errado. A sala estava mergulhada em uma penumbra esquisita, e o relógio na parede marcava 2 da manhã. Naquele instante, a realidade caiu sobre mim como um balde de água fria. Eu tinha dormido. Dormido demais. O necrotério já estava trancado, e eu, preso ali dentro. Levantei de um salto, sentindo o pânico rastejar pela espinha. Corri até a porta de saída. Trancada. Claro, o segurança já tinha feito a última ronda e fechado tudo. Minha única saída parecia ser o rádio de segurança na mesa. Mas, ao apertar o botão, só ouvi um chiado longo e vazio. O silêncio se fez presente, e ali estava eu, isolado do mundo, preso naquele lugar com corpos que já não pertenciam a ele. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava pensar em uma solução. Talvez o celular. Pensei, mas ao enfiar a mão no bolso, senti o desespero me abraçar. A bateria estava morta. Eu estava sozinho, sem qualquer forma de comunicação, e a única companhia era aquele silêncio inquietante, quebrado apenas pelo zunido dos ventiladores e pelo leve, mas perturbador, som das câmaras frias. A única coisa que consegui fazer foi me forçar a respirar fundo, tentar acalmar o coração que batia como um tambor frenético no peito. Eu conheço esse lugar, tentei me convencer. Não tem nada aqui além de corpos, só corpos inertes. Mas, enquanto murmurava essas palavras, o ambiente ao meu redor parecia se estreitar, como se as paredes estivessem se aproximando, me sufocando. Eu já estava trancado por um tempo quando, de repente, senti um frio estranho no ar. Não era o tipo de frio que as câmaras produzem. Era algo diferente. Um frio que parecia atravessar a pele e se alojar nos ossos, que parecia carregar consigo um peso invisível, uma presença. Tentei me convencer de que era só minha imaginação, o resultado do medo. Mas então, um som leve e distante chegou até mim. Era um arranhar, um som de algo raspando o metal. Pequeno no início, mas contínuo. Como assim? Como se alguém estivesse tentando abrir uma das portas das câmaras frias. Meu coração parou por um segundo. Fiquei ali, paralisado, tentando desesperadamente ouvir melhor, esperando que o som desaparecesse, mas ele não desapareceu. Ele continuou. De onde estava, eu podia ver parte do corredor que levava à sala das câmaras frias. Era o mesmo corredor que eu percorria todos os dias, mas naquela noite, ele parecia mais longo, mais escuro. As luzes, que deveriam estar acesas, agora piscavam de maneira irregular, lançando sombras que pareciam se mover por conta própria. Respirei fundo e reuni toda a coragem que tinha, ou talvez fosse apenas o desespero de querer provar para mim mesmo que nada estava acontecendo, que tudo era apenas o reflexo do pânico de estar preso ali. Cada passo que eu dava em direção à sala parecia ecoar, reverberando de volta para mim com uma força que me fazia tremer. Quando finalmente cheguei à entrada da sala, o som parou. Fiquei parado ali, na porta, tentando decidir se deveria entrar ou sair correndo. A sala estava mais fria do que o normal, o ar parecia pesado, denso,
quase sufocante. De onde eu estava, podia ver as fileiras de câmaras frias, suas portas fechadas, como deviam estar. Mas algo estava fora do lugar. Havia uma maca no centro da sala. Ela estava vazia quando saí no meu turno, eu tinha certeza disso. Mas agora, ela não estava mais vazia. Havia um corpo ali, deitado, coberto por um lençol branco. Só que o lençol estava levantado na altura do peito. E o que eu vi por baixo do tecido, fez meu sangue gelar. O corpo estava inclinado, como se estivesse se erguendo. Meus olhos se fixaram naquilo, sem acreditar, recusando-se a aceitar o que eu estava vendo. E então, o impossível aconteceu. Os olhos do cadáver se abriram. Eram negros, vazios, como se tivessem sido perfurados por alguma coisa que sugou toda a vida, toda a luz que um dia possa ter existido neles. Meus joelhos fraquejaram, e eu senti como se o chão estivesse se movendo sob mim. E quando a boca daquele ser se abriu, a voz que saiu não era humana. Era um sussurro grotesco, distorcido, que reverberou por toda a sala, impregnando o ar com uma ameaça que me deixou congelado de terror. Eu vou tomar sua vida. Fiquei paralisado diante daquela cena impossível. O cadáver, que deveria estar inerte, estava se movendo, seus olhos vazios fixos em mim, como se quisesse puxar minha alma para aquele abismo negro. Meu corpo se recusava a obedecer, meu coração batia tão rápido que eu podia sentir cada batida ecoando nos meus ouvidos. Isso não pode estar acontecendo, pensei. Deve ser o medo, só o medo. Mas, por mais que eu quisesse acreditar nisso, sabia que o que estava diante de mim era real. Finalmente, o instinto de sobrevivência tomou conta, e eu consegui me mover. Meus pés, antes travados, começaram a me afastar lentamente, mas minha mente gritava que eu precisava correr. Virei as costas e disparei pelo corredor, a adrenalina correndo pelas minhas veias como fogo. Não me importava para onde estava indo, só precisava me afastar daquela coisa que parecia estar se levantando. O necrotério, um lugar que eu conhecia como a palma da minha mão, de repente, se transformou em um labirinto. Cada porta trancada era um obstáculo, cada corredor mal iluminado parecia se estender para sempre. Os sons do meu desespero ecoavam pelas paredes, e eu sabia, no fundo da minha alma, que aquele ser estava me seguindo. Corri sem rumo, tentando encontrar uma saída, uma janela, qualquer coisa que me permitisse escapar daquele pesadelo. Meus passos retumbavam pelo chão de azulejos, e a respiração ofegante era a única companhia que tinha, até que o silêncio foi quebrado por algo que congelou meu sangue, o som de passos, arrastados e pesados, ecoando pelo corredor atrás de mim. Não precisei olhar para trás para saber que não estava sozinho. O som era inconfundível, algo estava vindo, algo que não deveria estar se movendo. Aquele arrastar era lento, deliberado, como se a coisa soubesse que eu estava apavorado demais para fugir, como se estivesse me saboreando, prolongando o terror antes de me alcançar. Tentei focar minha mente em alguma coisa, qualquer coisa que me desse um plano, uma direção, mas tudo parecia embaçado, confuso. As sombras nas paredes pareciam se contorcer, movendo-se com uma vida própria, como se o próprio necrotério estivesse se fechando em torno de mim, se tornando um predador, e eu, sua presa. Finalmente, avistei a sala de autópsia, uma das poucas que eu sabia que podia trancar por dentro. A porta estava entreaberta, uma fenda estreita que revelava o interior escuro da sala. Corri para ela, usando minhas últimas reservas de energia, e entrei, fechando a porta atrás de mim com um estrondo que ecoou pelo necrotério. Meus dedos trêmulos giraram o trinco, trancando-me lá dentro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Encostei-me à parede fria, o suor escorrendo pelo meu rosto, meu corpo inteiro tremendo de um terror visceral. A escuridão da sala de autópsia era completa, mas ali, pelo menos, eu me sentia seguro, protegido por aquela porta fina de metal.
Ou assim eu tentava acreditar. Apenas quando o pânico começou a ceder, percebi que tinha parado de ouvir o som dos passos. Tudo estava quieto, tão quieto que até mesmo a minha respiração parecia alta demais. Tentei me convencer de que aquilo era um bom sinal, que a coisa tinha parado, desistido, ou talvez fosse só minha mente pregando peças. Mas então, um som baixinho se fez ouvir do outro lado da porta. Um sussurro, baixo, arrastado, como se alguém estivesse ali, encostado na porta, tentando falar comigo através dela. A voz era a mesma de antes, aquele tom grotesco e distorcido, que parecia vir de algum lugar além da vida. O sussurro dizia: Douglas, não adianta correr. Eu vou te encontrar. As palavras ressoaram na minha mente, e eu quase deixei escapar um grito de puro terror. Cobri a boca com as mãos, tentando controlar a respiração, mas sabia que não estava seguro. Aquela coisa sabia onde eu estava, e estava jogando comigo, se divertindo com meu desespero. Cada segundo naquela sala parecia uma eternidade. Eu podia sentir o medo crescendo, quase me sufocando, como se a própria sala estivesse encolhendo, me comprimindo contra as paredes. Cada vez que eu ouvia um novo som, um rangido, um passo, um arranhar, o pavor me dominava. Foi quando comecei a ouvir o som do arranhar na porta. Algo estava sendo arrastado lentamente do outro lado, talvez unhas, talvez algo pior. Era como se a coisa estivesse tentando abrir a porta, mas sem pressa, como se soubesse que eu estava preso ali, sem lugar para correr, sem saída. Você não pode escapar, Douglas. A voz sussurrou de novo. Eu vou tomar sua vida, e então, você ficará aqui, para sempre. Essas palavras me atingiram como um golpe. Eu sabia que não podia ficar ali parado. Se eu ficasse, aquilo ia me pegar. Mas se eu saísse, para onde iria? O necrotério era uma armadilha, cada corredor, cada sala, uma emboscada esperando para me engolir. O arranhar na porta ficou mais forte, mais insistente. O som de algo pesado sendo empurrado contra o metal. Eu sabia que a porta não ia segurar para sempre. E foi nesse momento que a escuridão dentro de mim começou a tomar conta. A noção de que eu estava sozinho, completamente sozinho, preso em um pesadelo sem fim, onde os mortos andam e eu não tinha mais controle sobre o que era real ou não. E foi assim que, em meio a essa loucura crescente, senti meu corpo se render à exaustão e ao pânico. Desabei no chão, minhas forças finalmente me abandonando, enquanto ouvia o som da porta se rendendo. Mas antes de cair completamente no vazio, a única coisa que passava pela minha mente era a certeza de que, de uma forma ou de outra, aquela coisa ia me pegar. Quando voltei a mim, a sala estava mergulhada em uma escuridão opressora, o ar carregado de um cheiro metálico, quase como sangue velho misturado ao odor antisséptico do necrotério. Meus olhos demoraram a se acostumar, e tudo que eu conseguia ouvir era o bater frenético do meu próprio coração. Por um momento, pensei que tinha sido um pesadelo, que tudo aquilo não passava de uma ilusão causada pelo medo, mas o silêncio pesado e a escuridão sufocante me fizeram perceber que o pesadelo ainda não tinha acabado. Estava deitado no chão frio da sala de autópsia, sentindo cada centímetro do corpo dolorido e pesado, como se eu tivesse sido arrastado por quilômetros. Com um esforço tremendo, consegui me erguer. Cada músculo protestava, e meus pensamentos estavam embaçados pelo terror e pela exaustão. Tentei lembrar como cheguei ali, o que aconteceu, mas minha mente se recusava a cooperar. Só lembrava de ter trancado a porta, o arranhar do outro lado. De repente, a memória me atingiu como um choque. A coisa, o morto que se movia, que sussurrava meu nome, e a porta. Virei-me para a entrada da sala, esperando ver a porta escancarada, esperando encontrar algo terrível do outro lado. Mas estava fechada, como a deixei. Trancada. Como aquilo poderia ser possível? Eu tinha certeza de que, antes de desmaiar, a porta estava cedendo.
Tentei respirar fundo, mas o ar parecia não chegar aos pulmões. A sala inteira parecia encolher, as paredes se aproximando de mim, e eu sabia que precisava sair dali, precisava encontrar uma saída daquele inferno. Me arrastei até a porta, minhas mãos trêmulas lutando para girar a maçaneta. No primeiro toque, estava fria, mais fria do que o metal deveria ser, quase como gelo. E, quando finalmente a girei e puxei, ela se abriu facilmente. Eu sabia que não deveria sair, que aquele lugar seguro, mesmo com todo o terror, era minha única proteção. Mas a ideia de ficar ali, na escuridão, esperando algo me encontrar, era ainda pior. Então, deixei a porta se abrir, a escuridão do corredor diante de mim tão densa quanto a da sala. Respirei fundo e saí, cada passo uma luta contra o pavor crescente. O necrotério estava silencioso, mas não era um silêncio comum. Era pesado, carregado de algo que não podia ver, mas podia sentir. Como se cada sombra, cada canto escuro estivesse observando, esperando por mim. O ar estava denso, quase irrespirável, e o frio cortava como lâminas invisíveis. Eu não sabia para onde ir, só sabia que precisava continuar em movimento. Cada corredor parecia mais longo que o anterior, como se o próprio prédio estivesse se esticando, me conduzindo para dentro de um labirinto sem saída. Meus passos ecoavam, mas não eram os únicos sons que ouvia. Havia algo mais, uma respiração baixa e áspera, que parecia vir de todos os lados. Passei por uma porta entreaberta e vi, de relance, algo que me fez parar. Era uma das salas onde os corpos eram preparados antes das autópsias. A luz piscava intermitente, revelando a silhueta de uma maca no centro. E ali, deitado, estava outro corpo, coberto por um lençol. Mas havia algo de errado com aquela cena. O lençol estava se movendo. Congelei, meus olhos fixos naquele movimento lento e perturbador. Por um momento, nada aconteceu, e comecei a pensar que era só minha imaginação me pregando peças. Mas então, o lençol foi puxado de repente, como se algo, ou alguém, estivesse se erguendo por baixo dele. E, naquele instante, soube que precisava correr. Corri, sem olhar para trás, o medo pulsando nas minhas veias como uma droga. Cada corredor parecia mais escuro, mais estreito, e o som dos meus passos era acompanhado por algo que não devia estar ali. Era o som de outros passos, mais pesados, mais lentos, mas implacáveis, como se estivessem me seguindo, se aproximando a cada segundo. Finalmente, cheguei a um lugar familiar, o necrotério principal, onde os corpos são mantidos nas câmaras frias. As luzes estavam quase todas apagadas, exceto por uma, no fundo da sala, piscando como uma vela prestes a se apagar. Sabia que aquele não era um bom lugar para estar, mas não havia mais para onde ir. Fechei a porta atrás de mim, minhas mãos trêmulas segurando o trinco, esperando que aquele som parasse. Mas ele não parou. Os passos ficaram mais altos, mais próximos, como se a coisa soubesse exatamente onde eu estava. O som de algo arranhando as paredes começou a acompanhar os passos, um som baixo, mas terrivelmente ameaçador, que parecia se aproximar, cada vez mais. O ar ao meu redor estava pesado, cada respiração difícil, e o frio estava se tornando insuportável. E então, senti. Não ouvi, não vi, mas senti. Algo estava na sala comigo. Não sei como, mas sabia que não estava mais sozinho. O pavor era tão absoluto que minhas pernas fraquejaram, quase me fazendo cair. Tentei me convencer de que era só o medo, só minha imaginação me pregando peças, mas cada fibra do meu ser gritava que estava em perigo. E então, veio o sussurro. Aquele mesmo sussurro distorcido, grotesco, que me havia atormentado antes. Douglas, eu estou aqui. A voz parecia ecoar de todas as direções, preenchendo a sala com uma presença sombria e maligna. Eu podia sentir algo se aproximando,
seu peso invisível pressionando o ar, as paredes. A sensação de ser caçado, de ser encurralado, me dominou por completo. Eu não tinha mais forças, mas sabia que precisava me mover, precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Mas quando tentei dar um passo, meus pés pareciam colados ao chão, meu corpo congelado pelo medo absoluto. A sala, que já era fria, se tornou um túmulo, e eu sabia, naquele momento, que estava à beira de algo pior do que a morte. A única coisa que eu conseguia pensar era que precisava sair, fugir, mas meus pensamentos estavam tão embaralhados, tão consumidos pelo terror, que não conseguia decidir o que fazer. Foi quando ouvi o som, um som que me fez levantar a cabeça e olhar em direção às câmaras frias. A porta de uma delas estava se abrindo lentamente. Lá estava ele, o mesmo cadáver que eu tinha visto antes, a pele pálida e cadavérica se arrastando para fora da câmara, os olhos vazios fixos em mim. Aquilo não era um ser humano, não mais. Era uma aberração, uma coisa que tinha cruzado o limiar entre a vida e a morte e agora me caçava como um predador implacável. Não sei de onde tirei forças, mas a visão daquela coisa se aproximando me deu o impulso que precisava. Corri, desesperado, saindo da sala e entrando de volta nos corredores escuros. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir cada pulsação nos ouvidos, e tudo que eu queria era sair dali, escapar daquele lugar que se tornará um pesadelo vivo. Mas o necrotério não me deixava ir. Cada porta que eu tentava estava trancada, cada corredor parecia se estender infinitamente, e o som daqueles passos, sempre atrás de mim, sempre me seguindo, como uma sombra que não podia escapar. Finalmente, encontrei uma pequena sala de armazenamento, a porta entreaberta, e me joguei para dentro, trancando-a atrás de mim. Encostei-me à parede, o ar faltando, a mente girando em um turbilhão de medo e desespero. Sabia que não podia ficar ali, que aquilo ia me encontrar, mas não tinha mais forças. O pavor tinha drenado tudo, deixando apenas a certeza de que, de uma forma ou de outra, aquilo ia me pegar. E enquanto a escuridão me cercava, tudo que eu conseguia ouvir era o som daqueles passos, cada vez mais próximos, cada vez mais pesados, cada vez mais certos de que eu não tinha para onde fugir. Naquela sala apertada e claustrofóbica, eu me encolhi no canto, tentando de todas as formas manter a sanidade. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente, e meu corpo estava encharcado de suor frio. Sentia-me aprisionado não só fisicamente, mas também psicologicamente, como se não houvesse mais escapatória daquele pesadelo. Sabia que a coisa estava lá fora, e que mais cedo ou mais tarde, ia me encontrar. O tempo se arrastava, e eu não sabia dizer se havia passado minutos ou horas. Tudo parecia suspenso em um eterno estado de medo, onde cada pequeno ruído no necrotério ecoava na minha mente como um trovão. O silêncio era tão absoluto que quase me enlouquecia, mas então, comecei a ouvir de novo, aquele sussurro grotesco que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Douglas, estou tão perto. A voz parecia se arrastar pelas paredes, atravessando a porta da sala, infiltrando-se em meus ouvidos como uma serpente venenosa. Eu queria tapar os ouvidos, queria gritar, mas o pavor me paralisava. Meus pensamentos estavam um caos, o terror consumindo qualquer resquício de racionalidade. Foi então que percebi uma luz fraca brilhando por baixo da porta da sala. Não era a luz pálida e intermitente das lâmpadas do necrotério, era algo diferente, mais intensa, quase sobrenatural. Meu coração pulou no peito com a esperança de que talvez, só talvez, fosse uma saída, uma salvação que eu não esperava. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que não podia ser nada de bom. Eu não tinha escolha. A luz era a única coisa que se destacava naquela escuridão, e embora meu instinto gritasse para ficar onde estava, algo dentro de mim me puxava em direção àquela luminosidade. Tentei reunir coragem, minha respiração ofegante, e devagar,
me aproximei da porta. Cada passo era uma tortura, cada movimento, uma luta contra o medo paralisante. Quando cheguei à porta, hesitei. A luz do outro lado parecia pulsar, como um coração doente, projetando sombras estranhas e distorcidas que dançavam na escuridão da sala. Segurei a maçaneta com uma mão trêmula, sentindo o frio do metal quase me queimar a pele, e finalmente, girei-a. A porta se abriu com um rangido, revelando o corredor iluminado por aquela luz estranha. Não era uma luz comum. Era uma mistura de tons amarelados e verdes, que pareciam vibrar no ar, como se a própria luminosidade estivesse viva, pulsando. Eu senti um arrepio subir pela minha espinha, mas algo me fez continuar, me atraindo para o corredor. Quando dei o primeiro passo para fora, percebi que a luz estava vindo de uma das câmaras frias no final do corredor. A porta daquela câmara estava aberta, e o brilho intenso emanava de dentro. Meu corpo inteiro gritava para eu parar, para correr na direção oposta, mas não consegui. Era como se aquela luz estivesse me chamando, me hipnotizando, e eu estava sendo arrastado para o seu interior. Caminhei lentamente até a câmara, cada passo pesado, como se estivesse me movendo em direção à minha própria sentença. Quando finalmente cheguei à entrada, a luz quase me cegou, mas o que vi dentro da câmara foi pior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Lá, no centro da câmara fria, estava o cadáver que havia me perseguido por toda aquela noite. Mas agora, estava de pé, envolto na luz pulsante, seus olhos vazios fixos em mim. A pele pálida e cadavérica estava esticada sobre os ossos, e a boca, que antes estava inerte, agora se movia, formando um sorriso doentio, um sorriso que parecia saber algo que eu não sabia. Eu disse que ia te encontrar, Douglas, a voz sussurrou, mas dessa vez, não era um sussurro distante. Era a voz que vinha diretamente daquela coisa, aquele corpo morto que não deveria estar se movendo. Eu preciso da sua vida, para continuar. Minhas pernas finalmente cederam, e eu caí de joelhos no chão, o terror me sufocando. Eu não conseguia me mover, não conseguia pensar. Era como se todo o meu ser estivesse sendo sugado por aquele brilho, por aquela presença maligna. Eu sabia que estava prestes a perder, que não havia mais para onde correr. Foi nesse momento que a coisa começou a se mover em minha direção, os passos lentos e pesados ecoando na câmara fria. A luz ao seu redor pulsava cada vez mais forte, até que eu senti algo estranho, algo como um puxão dentro de mim. Era como se aquela coisa estivesse começando a roubar a minha vida, a absorver minha energia, minha essência. Eu podia sentir minha força vital sendo drenada, como se cada célula do meu corpo estivesse sendo arrancada de mim. O pânico tomou conta, mas meu corpo estava fraco demais para reagir. A luz me envolveu completamente, e a coisa estava agora muito próxima, seu rosto cadavérico a centímetros do meu. Eu podia sentir o cheiro da morte, o frio que emanava dela, e tudo o que conseguia pensar era que ia morrer ali, naquela câmara fria, sozinho e aterrorizado. Mas então, algo inesperado aconteceu. Do nada, um feixe de luz diferente, quente e dourado, atravessou o necrotério, iluminando o corredor por onde eu tinha vindo. Era o sol. O amanhecer estava finalmente chegando, e a primeira luz do dia estava penetrando as janelas. O feixe de luz atingiu a câmara, e no mesmo instante, a criatura soltou um grito agonizante, recuando para dentro da câmara fria. A luz dourada do sol parecia dissolver a escuridão, e a criatura começou a se desintegrar diante dos meus olhos, como se a luz do dia estivesse queimando sua existência. Eu me afastei, rastejando para longe da câmara, enquanto o grito da criatura se tornava cada vez mais baixo, até desaparecer completamente. A câmara fria ficou em silêncio, a luz pulsante desaparecendo junto com a criatura. O necrotério voltou a ser apenas um necrotério, silencioso e inóspito, mas agora com a luz do dia iluminando os corredores. Eu não conseguia acreditar no que havia acabado de acontecer,
e por alguns segundos, fiquei lá, deitado no chão, absorvendo tudo. Finalmente, reuni forças para me levantar. O corpo inteiro doía, mas a luz do sol me deu a energia que precisava. Saí do necrotério o mais rápido que pude, cada passo uma luta contra a exaustão. Quando finalmente pisei fora do prédio, senti o calor do sol na pele e soube que estava salvo. Olhei para trás, para o necrotério, aquele lugar que agora parecia tão diferente à luz do dia. Mas mesmo com o sol brilhando, sabia que nunca mais seria o mesmo. O que havia acontecido naquela noite, aquela criatura, não era algo que eu podia esquecer. Voltei para casa naquela manhã, o corpo exausto, mas a mente ainda girando. Será que tudo aquilo realmente aconteceu? Ou será que foi apenas um pesadelo, um delírio causado pelo pânico de estar preso no necrotério? Eu não tinha respostas, mas uma coisa era certa: jamais conseguiria olhar para a morte da mesma forma novamente. E até hoje, quando a noite cai e o necrotério fica em silêncio, não posso deixar de me perguntar se aquilo ainda está lá, esperando pela próxima vítima, esperando por alguém que se atreva a desafiar o limite entre a vida e a morte.